Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Jean-Pierre Caron, doutor em Filosofia pela Universidade de Paris 8, em cotutela com a Universidade de São Paulo, atualmente professor do Departamento de Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caron atua principalmente nas áreas de filosofia da linguagem, ontologia, inferencialismo e filosofia da música. Primeiramente, muito obrigado, Caron, por ter aceitado nosso convite. Segundo o mito de criação da filosofia analítica exposto por Bertrand Russell, a filosofia analítica nasceu em contraposição à influência de Hegel no então dominante idealismo britânico de, por exemplo, John McTaggart e Francis Herbert Bradley. Mas, desde os anos 70, com Charles Taylor e, nos anos 80, com Robert Pippin e Terry Pinkard, há uma tentativa de pensadores de língua inglesa de retomar explicitamente o pensamento hegeliano para responder a questões nascidas na filosofia analítica. Como você enxerga a, às vezes, conturbada relação da filosofia analítica com a história da filosofia? Bom, obrigado, primeiramente, pelo convite, gente. A pergunta, eu leio a pergunta como se ela tivesse duas partes, né? Primeiro, você menciona a relação específica da filosofia analítica com, especificamente, Hegel, né? Vamos dizer, tem esse mito de fundação que muita gente conhece e retoma do Russell, tendo sido influenciado pelo hegelianismo no seu primeiro momento, né? Pelo chamado idealismo britânico ali, pelo Bradley e tal. Ele acorda de seu sono hegeliano no momento que entra em contato com a lógica fregiana, né? E rompe, então, com o idealismo britânico, né? Então, tem esse mito de fundação, né? Então, assim, a filosofia analítica tem muito... parte dela ainda, né, sustenta muito essa oposição com relação à filosofia continental, particularmente com a influência do hegelianismo na mesma. É quase como se pudéssemos tomar filosofia continental e, vamos dizer, herança hegeliana como se fosse a mesma coisa, né, dentro dessa maneira de pensar a história da filosofia. E é uma maneira analítica de pensar a história da filosofia, né? A filosofia continental é uma criação analítica, né? Para se desvencilhar do que ocorria no continente, né? Não só em função da rejeição, né, da herança hegeliana, como a rejeição do heideggerianismo, alguns elementos da fenomenologia, etc., ali em meados do século XX, né? Então você tem esse mito fundador, assim, da filosofia analítica, né, como sendo aquela que vai desenvolver, né, o aparato da lógica contemporânea a partir de Frege, em contraposição a essa continuidade de alguns dos elementos ali do que ocorria no século XIX no continente, no contexto do que veio a se chamar filosofia continental, né? Então, essa é uma primeira questão a qual você faz referência e que eu acho que é isso que gera uma surpresa, né, quando a gente conhece os autores ali que trabalham no contexto da própria filosofia analítica, como diz a pergunta ali, particularmente a partir dos anos 70, né, mas a gente pode pegar o próprio Wilfrid Sellars, né, que não é um hegeliano exatamente, né, o status do Sellars como hegeliano é complicado, porque no Empirismo e Filosofia da Mente ele faz um elogio ali, velado ao Hegel, né, como inimigo do dado, que é o programa do Sellars, né, o programa de crítica ao mito do dado. Então ele toma ali, ostensivamente, Hegel como um antecessor, né. Ao mesmo tempo, se você ler Science and Metaphysics, o trabalho justamente posterior do Sellars, mais importante ali, posterior ao Empiricism and Philosophy of Mind, né? Ele tem uma relação mais ambígua, ele acha que Hegel criou muita confusão, onde Kant teria estado no caminho correto, né? Mas assim, desde os anos 70 você cita o Taylor, Pippin, Pinkard, que são comentadores do Hegel, né? Que vem um pouco na esteira disso, né? De uma retomada da dimensão, vamos dizer, social, né? Particularmente é assim que na filosofia analítica isso começou a ser recuperado, né? Essa dimensão social, da socialidade da linguagem, da socialidade
das atribuições semânticas, né, por aí vai. A necessidade do elemento social, comunitário, né. Aí eu estou oscilando um pouco no vocabulário, porque tem vários também modelos para se pensar como se dá essa determinação social da linguagem nesses vários autores, né. Alguns são mais formais, outros são mais, vamos dizer, substanciais, né, por aí vai. E essa seria a primeira parte da pergunta, né, essa relação complicada e que eu acho que vale introduzir, não vou, né, explicar exatamente toda essa história agora aqui. É uma questão historiográfica enorme, assim, que vale a pena livros inteiros com relação a isso. Eu cito o livro do Paul Redding, né, que tenta justamente fazer um pouco dessa história, muito embora o Redding fique um pouco mais ali, acaba voltando muito para o Kant, para o Hegel, até o Aristóteles, né, para conseguir fazer sentido essa retomada do hegelianismo na filosofia analítica. E a segunda parte da pergunta que eu tinha falado, né, que, tal como eu a leio, o final, quando você diz, a conturbada relação da filosofia analítica com a história da filosofia em geral. Também talvez está no bojo um pouco desse mito fundador do Russell, né, de que a filosofia analítica, em algum sentido, teria encontrado um aparato que a permitiria solucionar os problemas que os filósofos históricos não conseguiram solucionar, né? Existe um pouco esse arquétipo russelliano, não husserliano, né? Russelliano, de filósofo analítico nesse sentido, que vai tentar trabalhar a filosofia a partir de problemas, não a partir de autores, né? Então, vão declarar-se filósofos em primeira pessoa, né, e tentar aplicar esses problemas um aparato que era então muito novo, né. A história da recepção de Frege é uma outra história especial, né, porque muito pouca gente leu Frege na época em que Frege estava escrevendo, e Frege foi sendo canonizado muito ao longo do tempo, muito devagar, né. Mas então havia essa descoberta dessa mina que pouca gente conhecia no aparato fregiano, né, e suas corruptelas depois, seus desenvolvimentos no Russell, Whitehead, no Wittgenstein, no Círculo de Viena e por aí vai, né. Então isso gera uma atitude, né, com relação à história da filosofia de ruptura, né. Estou hesitando um pouco de dizer que a filosofia continental talvez não tenha essa atitude, né, porque efetivamente quando você vai olhar para os autores da filosofia continental, a história da filosofia aparece como algo muito importante, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo você tem figuras como Nietzsche, né, você tem figuras também que se declaram em ruptura, né, com pelo menos um certo tipo de filosofia tradicional. Mas enfim, por isso eu só estou dando voz, tornando explícita a minha hesitação em dizer isso, né, mas na filosofia analítica tem claramente esse gesto inicial de ruptura, né, como se haviam encontrado uma maneira de tratar problemas que era inédita, a qual não se tinha tido acesso, e uma esperança, né, em resolver efetivamente esses problemas, os problemas filosóficos. Então, a relação vem daí, né? Vem desse programa inicial, né? E que coloca uma relação tensa, efetivamente, com a história da filosofia, como alguma coisa que foi uma história de um grande erro, num certo sentido, né? A ser corrigido pelo novo formalismo que estava disponível. E Hegel é um caso especial disso, né? Conforme eu tinha comentado, com relação à primeira parte da pergunta, e vale aqui também mencionar mais uma vez o outro nome que eu falei que, né, já mencionei com algum destaque, que é o do Sellers, que é uma exceção, né, nesse processo todo da filosofia analítica, que é um filósofo que valoriza muito a história da filosofia, né. Talvez porque tem um dado biográfico importante, que ele teve uma parte da sua educação filosófica na França, né, onde talvez ele tenha tido esse gosto maior, esse interesse maior pela história da filosofia, por revisitar com o aparato, né, contemporâneo ao qual ele tinha acesso já, mas as soluções históricas às quais alguns autores teriam chegado aos problemas, né, particularmente Kant, né. O Sellers, ele é reputado como responsável, vamos dizer,
Num segundo grau, por esse ressurgimento do hegelianismo, né, porque também não é um autor que banisse Hegel, né, do seu repertório, mas principalmente Kant, né, principalmente kantiano. Né, eu acho que os hegelianos, muita gente vai efetivamente fazer o corte ali e dizer que o Hegel analítico, além dos autores que você cita, Taylor, Pippin, Pinker, que são mais comentadores de Hegel, né, mas assim, a aplicação, vamos dizer, em primeira pessoa de elementos hegelianos, desculpa, minha gata está miando aqui, a aplicação em primeira pessoa de elementos hegelianos a uma filosofia própria, né, a gente poderia dizer que dentro da escola de Pittsburgh não começa diretamente com Sellars, começa mais com Brandon e McDowell. Né? Enfim, acho que seria isso que eu teria a dizer sobre isso, a princípio. Né? Hegel possui uma enorme preocupação em não admitir qualquer coisa de forma irrefletida. A partir de desenvolvimentos de Wilfrid Sellars e da chamada Escola de Pittsburgh, há uma tentativa de consertar problemas de uma aceitação acrítica de pressupostos investigativos com a utilização de uma caixa de ferramentas hegeliana. Na filosofia da percepção, John McDowell continua o trabalho de Sellars combatendo o mito do dado, isto é, um conteúdo não conceitual compreendido imediatamente. Na lógica e metafísica, Robert Brandon desenvolve uma filosofia inferencialista a fim de redefinir o processo de determinação dos conteúdos de conceitos a partir de um processo inferencial, em contraposição a uma ótica representacionista baseada na referência. Como compreender, em termos contemporâneos, o caminho que uma investigação racional deve percorrer sem pressupor qualquer objeto ou a validade de qualquer regra? Bom, sem pressupor qualquer objeto ou validade de qualquer regra, é uma exigência hercúlea, né? Isso é incerto para mim que efetivamente não se pressuponha nada. Né? Isso para mim não é evidente. Né? O que eu acho que a linha Sellarsiana e pós-Sellarsiana faz, né, é efetivamente criticar certas escolhas específicas, né, e escolhas que a gente chamaria fundacionistas, né, na justificação do conhecimento. Né? Então, alguns poderiam dizer que eu responder dessa forma talvez seja uma crítica um pouco mais local do que uma crítica geral a qualquer pressuposto, né? E dizer que essa crítica é uma crítica ao fundacionismo já é uma crítica, já é uma expressão que, na verdade, está dizendo o que a pergunta quer saber, né? Que, na verdade, fazer uma crítica ao fundacionismo seria uma crítica a um fundamento apodítico, né? E assim sendo, teria que ser uma crítica que apresentaria a abertura a um caminho que não pressuporia, portanto, né, nenhum fundamento estável. Né? Mas, enfim, se você, talvez vale explicar um pouco, né, no caso do Sellars, a própria noção de dado, né, que é o objeto de crítica do Sellars, ela é multiforme, né? Não é tão simples encontrar um conceito que seja o conceito do dado, né? Ou que seja o candidato ao dado sempre em todos os escritos do Sellars, né? Eu diria que existem, para mim, 4 formas do dado. A quarta é extremamente controversa, pouca gente fala disso, é uma coisa que é importante para mim pessoalmente, para o meu trabalho filosófico, mas não está muito na literatura, mas assim, as 2 primeiras ele fala ostensivamente, ele diferencia um dado epistêmico e um dado categorial. O dado epistêmico seria um pedaço
de informação. Eu vou usar informação, tá? Como se fosse um termo neutro com relação a seu status de conhecimento ou não, tá? Então, para não usar um pedaço de conhecimento, eu vou dizer um pedaço de informação, uma informação que pode não estar sendo verificada, pode não estar sendo vista por ninguém, enfim, uma informação qualquer. Um item, né? Um item informacional qualquer. Então, o dado epistêmico, a ideia é que ele critica que um elemento informacional que adentra uma percepção, ou seja, do qual você tem uma sensação, né, um acesso sensacional, né, a esse item, por si só, ele seja capaz de justificar inferências ulteriores. Isso é estranho para quem não está familiarizado com o vocabulário salesiano, porque de saída parece que é o caso, parece que não há problema nenhum com isso, né? Se eu vejo um determinado item, sei lá, se eu vejo meu gato que estava aqui enchendo o nosso saco agora há pouco, espirrar, é um item, vamos dizer, perceptual, eu posso concluir, a partir desse item perceptual, essa informação, que o gato está gripado, por exemplo, né? Então, como assim, né, você não poderia tirar inferências ou justificar, começar a sua cadeia de justificações a partir de um item de sensação, né? Bom, o problema é que eu ver o gato espirrar não é um item de pura sensação, é um item já conceitualizado, né? Eu tenho um conceito de gato, tenho um conceito de espirrar, que já é bastante desenvolvido, né, que pressupõe a ideia de que está doente, está com resfriado, está com gripe, ou seja, quando eu falo assim, eu estou mostrando que a posse de um determinado conceito implica na posse de outros conceitos, né? Então, se eu digo espirrou, e espirrou é muito específico, acho que foi um exemplo até bastante feliz, porque ele é muito específico, né? Ele implica necessariamente ou gripe, ou resfriado, ou doença de algum tipo, isso é espirrar, nesse sentido, né? Quando um animal espirra ou uma pessoa espirra. Então, a posse desse conceito não existe sem outros conceitos, né? Então, é isso que é inferencial, né, que está sendo mencionado na pergunta, né? Então, um conceito, então, vai estar definido por sua relação com outros conceitos, né? Ele para a definição, né, do seu conteúdo semântico, né, você precisa rastrear a relação desses conceitos, definição explícita, né, no caso a explicitação desse conteúdo semântico, você precisaria rastrear as relações inferenciais que esse conceito tem com outros conceitos. Mas o problema aqui, e que o John McDowell coloca muito bem, é que você corre o risco de ficar preso, né, numa espécie de espaço enclausurado, completamente fechado de conceitos, referindo-se a conceitos e determinando outros conceitos, né? Então, como é que essa rede de conceitos assim constituída tem relação com alguma coisa que estaria fora, alguma coisa que estaria na experiência, que adviria da experiência, né? Essa é a questão central do John McDowell, lá no Mind and World, né? Então, ele monta o argumento dele como uma divisão, uma antinomia, vamos dizer, entre uma posição que ele vai chamar uma espécie de coerentismo, né, onde os conceitos determinam-se uns aos outros e você tem uma rede fechada, né, e o dado, justamente. O que é o dado? Tanto para o McDowell quanto para o Sellers, nesse sentido, estou falando aqui do dado epistêmico. O dado, então, é esse item que não é um conceito. Ele é um impacto sobre os nossos sentidos, e, de alguma forma, esse impacto sobre os nossos sentidos, que não teria, por si só, status conceitual, ele deveria ser capaz de justificar inferências. Mas, se ele não tem status conceitual nenhum, ele não tem como justificar a inferência, né? Então, você tem um problema aí da mediação entre um item sensível e um item conceitual, que é o grande problema do dado, né? Então, quando o Sellers faz a crítica ao dado epistêmico, ele faz a crítica, por exemplo, a filosofias como a de Schlick, Moritz Schlick, como alguns dos filósofos ali do momento do Círculo de Viena, ou do próprio Russell, né, que vai sustentar, por exemplo, sense data
né, dados dos sentidos como sendo... aí é discutível se essa montagem é fundacionista ou não, você tem uma discussão mais fina para se ter a respeito disso. Mas, né, nesses exemplos, de toda forma, você tem uma camada de experiências evidentes, indubitáveis, acessíveis como um dado, efetivamente, ao sujeito, né? E a partir dessa camada indubitável, que você deveria constituir, então, toda a rede conceitual que daria conta da experiência como um todo, né? Isso é criticado pelo Sellars, né? O Sellars diz, esse item puramente sensível, ele não pode justificar, ele não tem como justificar outros itens, né? Porque ele tem que juntar duas, isso aqui é uma formulação do William de Vries, né? Ele teria que juntar duas propriedades incompatíveis, né? Ele teria que ser epistemicamente eficaz, quer dizer, ele epistemicamente eficaz no sentido de que ele é capaz de ser um item que inicia uma cadeia justificatória, né? Não uma cadeia causal. Uma cadeia causal é claro que inicia. Você tem um contato perceptual com alguma coisa, ele causa alguma coisa no organismo que tem um contato perceptual, mas justamente a cadeia causal não é a cadeia justificatória. Então, o dado teria que ser epistemicamente eficaz, no sentido de ser capaz de justificar coisas, e ao mesmo tempo ser epistemicamente segregado. Quer dizer, ele não pode... Você não pode chegar a ele por meio de uma inferência anterior. Ele tem que ser um dado que vem de fora. Então, bom, ele tem que ser uma novidade que vem de fora, ou seja, não vem de dentro já da cadeia das justificações às quais você tem acesso, e ele tem que ser, ao mesmo tempo, epistemicamente eficaz. Então, para o Sellars não é possível você ter isso. Então, isso seria a forma do dado epistêmico, né? Ele é um pouco mais sutil, ela é um pouco difícil de se assegurar dela, né? Mas, enfim, os ouvintes podem procurar lá no Empirismo e Filosofia da Mente, particularmente a parte que tem a tríade inconsistente, né? Que é bastante famosa, onde isso é desenvolvido, né? Bom, outra forma do dado que o Sellars menciona explicitamente é o dado categorial, né? Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Aí também existe uma discussão a respeito, mas o dado categorial aparece em vários textos, mas assim, um dos bons lugares onde ele aparece é no Carlos Lecture, né? Um dos últimos textos importantes assim, do Sellars já nos anos 80, em que ele fala que o dado categorial é a ideia de que, de alguma maneira, você ter contato sensível com o mundo, com um item do mundo, né, esse contato já traz o status categorial do item, né, só no fato de você ter esse contato. Ele usa essa imagem dizendo que é como se a estrutura categorial do mundo se imprimisse à mente, tal como um selo se imprime na cera, né? Então, o impacto externo, o mundo já vem todo categorizado, todo certinho, todo dividido em tipos, espécies, gêneros de objetos, né? E o Sellars faz a crítica também desse dado categorial, né? Ele vai dizer, bom, se a categoria é uma fé, um elemento conceitual, como é o caso de que um simples contato sensível alguma coisa vai trazer já, né, por si só, o status categorial, que é um produto do espaço das razões, né? Agora eu posso deixar claro que esse espaço, justamente, onde esses conceitos se plasmam uns em relação com os outros, elas dão o nome de espaço das razões, e o McDowell usa esse nome, Brandon usa esse nome, enfim, todo mundo que trabalha nessa veia pós-Sellarsiana, particularmente o pessoal dos salesianismos de esquerda, eu tive que dizer isso agora, eu me ferrei porque eu vou ter que explicar os salesianismos de direita, né? Não tem nada a ver com política, gente, né? O ponto é que a recepção do Sellars teve uma divisão interna, né, entre os salesianos de esquerda e os salesianos de direita, que é justamente uma réplica da ideia do hegelianismo lá do século XIX, do hegelianismo de direita e de esquerda,
Só que no caso do Sellers, os salesianos de direita são basicamente o pessoal ligado ao eliminativismo, que querem desenvolver a imagem científica, né? E o pessoal do salesianismo de esquerda é o pessoal que quer desenvolver a normatividade, o espaço das razões, etc. Só bem rápido, talvez a gente volte a isso depois, né? Acho que volta, que vai falar depois, né? Enfim. Talvez falemos da filosofia e imagem científica do homem, né? Que é o texto que dá origem a essa divisão. Bom, então você tem esses dois tipos de dado, né? O dado epistêmico, o dado categorial. Um terceiro que o terceiro que era... Peraí, qual era o terceiro? Ah, sim. O terceiro que seria um dado lógico, né? Isso basicamente respondendo também a pergunta sobre a validade de qualquer regra, né? A pressuposição da validade de qualquer regra, justamente, se você vai fazer a crítica ao dado lógico, aí você não está mais criticando uma ligação automática de um item sensível, seja seu status categorial, ou seja o seu status como um item justificatório de conhecimento, mas você está fazendo a crítica à validade imediata de uma regra como autoevidente, né? de uma regra lógica, né? É aqui que eu acho que eu tenho minhas dúvidas, né, com relação a essa crítica, vamos dizer, integral, que o inferencialismo faria do dado, né? Porque não está claro para mim que o inferencialismo, por exemplo, não pressupõe algumas regras da própria inferência, né, para que ele funcione. De tal forma que a crítica ao dado lógico, que, por exemplo, o Paul Redding atribui ao Brandon, capítulo 2 lá do livro do Paul Redding, os ouvintes, se quiserem dar uma olhada, eu não tenho claro para mim que o Brandon consegue, por exemplo, produzir novas regras lógicas, vamos dizer, tanto quanto pressupor, na verdade, pressupor regras lógicas de tal forma que o conteúdo semântico dos conceitos não é pressuposto. É isso que não é pressuposto, né? Então, assim, o dado lógico eu não estou tão convencido de que o inferencialismo, seja do Sellers ou do Brandon, vá tão longe assim, né? Com relação à crítica a esse elemento em particular. Tanto que no inferencialismo do Brandon, ele efetivamente é muito engenhoso, né? A maneira como, mais uma vez, isso também ajuda a entender o que é o espaço das razões, e o que é essa coisa que o McDowell chama de coerentismo, e que ele também quer criticar, né? Que é essa ideia de que, como na pergunta disse, né, que a filosofia inferencialista ela pressupõe um lugar diferente na ordem de explicações, né, uma ordem de explicações diferente do que é o representacionalismo, né, que é uma filosofia normalmente mais intuitiva, vamos dizer, para o senso comum, né, que é a ideia de que, bom, você tem um item, o item tem um certo nome, e o conteúdo semântico da palavra é a referência, é o item real ao qual ela dá nome, ou, enfim, qualquer mediador entre esse item real e a palavra, né? Então você tem uma relação, vamos dizer, que a gente poderia dizer vertical, né, entre objetos e itens linguísticos, né, na imagem representacionalista, né? Na imagem inferencialista é a relação horizontal entre conceitos que vai produzindo a malha aonde cai, né, a referência, por assim dizer, usando uma certa metáfora, uma certa imagem para falar disso. Então, no Brandon, por exemplo, um conceito, ele vale, né, como uma espécie de regra implícita, né? Ele é uma contribuição à unidade do juízo, de tal forma a determinar os juízos ulteriores que você pode fazer, né? Então, se você usa o predicado de cor vermelho para um objeto, isso tem no seu bojo consequências, por exemplo, que o objeto não pode ser azul, né? Isso é uma inferência que está contida, num certo sentido, no seu uso de vermelho. Agora, a ordem de justificativa disso é invertida com relação
Por exemplo, a ordem aristotélica, de que é porque essa propriedade não está instanciada num objeto e ela não pode estar instanciada no mesmo objeto. Não, o Brandle monta esse processo de determinação a partir da linguagem lá própria. Então, ele vai chamar de incompatibilidade material, as incompatibilidades que resultam do uso de termos singulares. E o significado desses termos singulares é produto do uso, né? Brandle subscreve a tese wittgensteiniana do significado ao uso. Agora, tá ficando complicada a explicação, mas basicamente seria que a incompatibilidade material não é tanto diretamente um produto de como os objetos se apresentam no mundo, mas do que nós temos que fazer uma vez que nós emitimos juízos. Então, para o Brandle, um juízo é um comprometimento. Quando você diz, o objeto é vermelho, você se compromete, ato contínuo, com a ideia de que o objeto é vermelho. E se comprometer com isso é se comprometer com o que se segue disso e não se comprometer com o que isso impede, com juízos que esse juízo impede, com os quais ele é incompatível. É claro que tem uma série de questões filosóficas abertas aí, como é que você então inverte a ordem de explicação e que contribuição efetivamente tem o objeto nessa determinação das incompatibilidades materiais, né? Enfim, tem uma série de questões que a gente vai ter que ficar 3 horas aqui, são cursos inteiros, né? Mas, enfim, a ideia básica é essa, né? Então, inferencialista por quê? Porque é o caminho de determinação da determinação conceitual, é a inferência da qual esses conceitos participam, e você as verifica, você consegue inspecionar essas inferências ao inspecionar os juízos dos quais esses termos singulares são componentes, né? E esses juízos codificam, portanto, os comprometimentos nos quais os conceitos estão enredados. Aí alguém poderia dizer, mas isso é muito determinado, né, ao mesmo tempo. Como é que pode ser que o cara tira a referência do jogo para depois ter uma rede tão determinada? Mas a graça do inferencialismo, uma parte da graça do inferencialismo, é o fato justamente de que você não sabe tudo o que se segue dos conceitos que você usa. Isso eu acho que é um componente essencial. E que é um componente que é bastante hegeliano, né? Como assim você não sabe? Bom, você sabe alguma coisa. Você não necessariamente sabe, aliás, tipicamente você não sabe tudo o que se segue de um determinado conceito. Então, particularmente, por exemplo, os conceitos científicos que a gente usa de propriedades científicas, por exemplo, eles podem ter revisões conceituais ao longo do tempo, porque a gente descobre, conexões que não estavam lá no momento que a gente adotou o conceito. Isso significa que a gente tem que revisar, portanto, o conteúdo desse conceito, que significa revisar, portanto, o seu lugar na rede, na malha do espaço das razões, na medida que você vai ter que revisar todos os comprometimentos nos quais eles, ou uma parte, ou um subconjunto desses comprometimentos nos quais ele está envolvido. Então, seria mais ou menos essa a ideia do Brandle. Então, veja, existe um elemento revisionista, portanto, o conteúdo semântico não está dado, ele é produto de uma dinâmica de comprometimentos daquele usuário da linguagem, né, significado é o uso, que responde diferencialmente, aí sim essa é a contribuição do mundo objetivo, né, responde diferencialmente às coisas que aparecem a esse usuário da linguagem, né. Então, responder diferencialmente significa eu respondo de forma diferente a um item vermelho e a um item azul, né. Isso quer dizer que o item diz o que ele é? Não, porque ele só diz o que ele é em contato com a malha conceitual que eu tenho para gerar essa fricção, né, essa espécie de fricção cognitiva entre essa malha conceitual e esse item sensível que me faz responder diferencialmente, né. Então você vê que tem um elemento revisionista do conteúdo semântico, no diferencialismo do Brandle, por exemplo, mas assim, dizer que é uma crítica do dado lógico, eu tenho minhas dúvidas, porque, por exemplo, a incompatibilidade material pressupõe o princípio da não contradição, e aí
estou para ver um processo inferencialista que chegue ao ponto de dizer que a incompatibilidade material é inválida. O problema é que isso talvez invalidaria todo o processo inferencialista. Então, assim, bom, esse é um problema em aberto. E o quarto dado que eu ia falar, que é uma coisa muito mais específica, assim, muito pouca gente diz, que é uma coisa que eu extraio do comentário do De Vries ao Sellers, tem um pouco dessa, conectando com essa ideia do elemento revisionista, né, que também está no Sellers, muito forte, talvez até mais forte do que no Breno. O Sellers tem essa duplicidade entre a imagem manifesta e a imagem científica que eu tinha mencionado antes, né? Isso fica intuitivo com o que eu acabei de falar, no certo sentido, porque se você trabalha com essas malhas conceituais, né, está sempre enredado numa malha conceitual que vai ser os passos das razões, isso traz no seu bojo, vamos dizer, um estado da arte dos conceitos, né, quer dizer, os conceitos eles estão determinados, a constelação conceitual está determinada de uma certa maneira, num certo momento, que ela é revisável, né? Porque, como eu disse, você não sabe tudo que se segue de tudo, né? Então, você, ao descobrir novas conexões inferenciais, você é forçado a revisar os seus conceitos. Os Sellers têm essa relação entre imagem manifesta e imagem científica, vamos dizer, uma conexão, é uma passarela especialmente radical nessa revisão, né? Que ele entende a imagem manifesta como essa autocompreensão do ser humano, né, que é uma autocompreensão histórica, isso é muito hegeliano também da parte do Sellers, uma autocompreensão histórica do ser humano, que entende-se a si próprio como racional, autodeterminado, etc. Então, no Filosofia e Imagem Científica do Homem, ele diferencia bem, ele conta essa história. E a imagem científica seria essa outra ontologia, vamos dizer, né, que não é uma ontologia de pessoas e objetos molares, individualizados, mas uma ontologia de forças, campos, micropartículas, que vai surgindo, né, à medida em que a gente vai fazendo ciência, né? Então a história que ele quer contar é vamos dizer, desse furo na imagem manifesta que vai aparecendo, vai apresentando uma ontologia, eu estou chamando de ontologia, né, vamos dizer, conceitos fundamentais, né, que organizam os objetos dos quais temos experiência. Ele vai produzindo essa imagem, essa ontologia concorrente, né? Concorrente por quê? Porque, bom, nessa ontologia você não tem pessoas, você não tem objetos molares, você vai ter essas outras categorias, né? E aí o Sellers vai dizer, você poderia, né, trabalhar com uma espécie de deflacionismo, uma espécie de instrumentalismo científico e supor que essas entidades científicas são meros auxiliares às predições científicas, etc. Mas o Sellers toma como um sintoma forte de que a imagem científica verdadeira é o fato justamente de você ter uma maior capacidade preditiva com a imagem científica do que com a imagem manifesta. Então, assim, isso é um exemplo desse elemento revisável, né, que existe nesse tipo de ordem de explicação, que o inferencialismo é basicamente uma ordem de explicação, né? Você inverte a ordem de explicação, a referência ainda tem uma contribuição, mas você começa a fazer a explicação por meio do ato de uso de conceitos, né, de forma justificada, né? E eu queria chegar então no quarta forma do dado que eu acho interessante, é que a maneira como o Sellers vai trabalhar então essa imagem científica nesse sentido, ele tem no seu bojo um pouco esse problema, né? Quando ele critica o instrumentalismo na filosofia da ciência, é um pouco dessa maneira, porque o instrumentalista, para ele está reificando uma escala de acesso específica, né, aos objetos, enquanto que o realista científico, que ele, Sellers, ele vai dizer, bom, eu posso, por exemplo, postular entidades como átomos, moléculas, coisas que eu não vejo. Mas essas entidades têm poder explicativo. Mas uma vez que eu começo a usar nas equações e começo a usar nas minhas predições, eu começo a me treinar para ver as coisas nos termos de átomos e moléculas. Então,
o que eu estou chamando aqui de quarta forma do dado, que pouca gente menciona, é essa forma, vamos dizer, escalar, né? Você consegue, você assigna o objeto enquanto tal uma propriedade que seria, na verdade, do framework que você está usando. Então, se você está no business, né, no negócio da revisão conceitual, isso seria inválido, seria uma forma de recaída no dado, né? Então, no caso dos sellers, esses outros vocabulários, eles têm, vamos dizer, a prova de sua eficácia na capacidade preditiva, tudo bem, isso não tem nada a ver com o treinamento dos seus veres como, mas por causa dessa eficácia preditiva, você começa, ou o cientista pelo menos, começa a se treinar em ver as coisas nos termos daquelas entidades. Ao fazer isso, acho que é justificado dizer, não, você está vendo o átomo. Claro, você vê com auxílio de instrumentos, você vê com auxílio de aparato científico, mas você está vendo as coisas em termos de átomo, né? Então, você já consegue olhar uma tabela numérica e saber onde é que está a partícula, o que está acontecendo, né? Então, isso é uma espécie de treinamento do ver como, né? Ver como essa categoria wittgensteiniana, né? Que você vê algo como algo. Ver algo, assim a gente tem um impacto sensível, um pouco a forma do dado, né? Do dado epistêmico, você tem só um impacto sensível. E aí o dado epistêmico vai atribuir esse impacto sensível, ele já vir categorizado, ele já ser um item justificatório. Essa é a crítica, mas o impacto sensível, claro que existe, é um ver. E o ver como, né, é o ver conceitualizado, né, quer dizer, você vê algo como algo, você não vê um item singular, vocabulário aristotélico, mas você vê um item particular, quer dizer, ele já vem categorizado com uma categoria que é historicamente constituída e revisável, né, mas que no momento, naquele momento histórico em que você faz a sua observação, ela é ativa, ela está valendo, vamos dizer assim, né? Então esse quarto dado seria isso, seria uma espécie de reificação escalar de uma certa forma do ver como se você não conseguisse fazer essa variação do ver como que está pressuposta, vamos dizer, ela está embutida no aparato revisável do salesianismo ou do pós-salesianismo. Perfeito, Caron. Como Hegel, Sellers enxergava a filosofia como uma empreitada ampla. No começo do seu artigo Filosofia e a Imagem Científica do Homem, Sellers afirma que, abro aspas, o objetivo da filosofia abstratamente formulado é entender como as coisas, no sentido mais amplo possível do termo, se articulam, no sentido mais amplo possível do termo. Por coisas no mais amplo sentido possível, eu incluo itens tão radicalmente diferentes como não apenas repolhos e reis, mas números e deveres, possibilidades e estalos de dedo, experiência estética e morte. Fecho aspas. Caron, em um contexto cada vez mais marcado pela hiperespecialização, como nós podemos pensar a filosofia nesses termos? Eu acho que a pergunta é muito boa, vindo de onde eu terminei a outra, né, no certo sentido, porque, como eu estava falando, desses treinamentos dos veres como, né, eles vão captando objetos de tipos diferentes que são postulados pelo aparato conceitual que nós temos, né, e com os quais nós nos treinamos a captar esses conteúdos sensíveis aos quais respondemos diferencialmente, né. Essa é a primeira possibilidade de resposta. Seria assim, como fazer a filosofia nesse sentido, vamos dizer, a parte da sua pergunta tem a ver com incluir itens radicalmente diferentes, né? Bom, tem itens extremamente diferentes, como, por exemplo, uma pessoa e um átomo, né? São itens radicalmente diferentes. Até porque pessoa não é exatamente um conceito puramente empírico. Essa é um pouco a ideia das células, né? Pessoa é um conceito do espaço das razões, é porque tratamos pessoas como itens com certas capacidades que atribuímos, portanto, ele tem também, está enredado
em certas possíveis inferências, é que você tem uma pessoa. Um átomo é um item postulado, o qual não corresponde a um conteúdo sensível imediato, mas a um conteúdo sensível mediado por um aparato científico, né? Mas que, eventualmente, ao qual você pode treinar o seu ver como e, efetivamente, incluir na sua, vamos dizer, na sua imagem científica, como de fato foi incluído, né? E pensar nos termos desses objetos. Então, esse processo revisatório, né, revisável, de uso revisável dos conceitos, ele tem essa capacidade de abranger, né, essa infinidade de diferentes objetos, né? Isso é um primeiro ponto. Então, assim, e o segundo ponto, que tem a ver também com essa vamos dizer, com essa vocação que você compara com Hegel, essa vocação, vamos dizer, universal, né, da filosofia, é justamente um empuxo do próprio espaço das razões, né? Então, eu diria duas coisas assim, que são dois componentes do Sellars, né? Um é esse elemento revisável, que faz com que você defina sempre objetos diferentes, então não há objeto a fortiori que estaria completamente fora do campo do conceitualizável. Bom, em primeiro lugar, porque nenhum objeto é ele próprio um conceito, né? Eles são interiorizados na malha conceitual na medida em que a fricção explicativa existe entre objeto e conceito. Isso para o Sellars, né? McDowell tem uma solução um pouco diferente, né? Até eventualmente, se vocês quiserem comentar. Mas onde eu estava? Então você tem de um lado isso, essa capacidade revisante, autorrevisante, né, do aparato conceitual, que é bastante hegeliano. Acho que ficou claro pela explicação anterior como tem uma dimensão histórica importante, né, dessa codeterminação dos conceitos que você vai usando e que vai definindo objetos, né? Então a história ajuda, né, a introjeção da história na lógica sellarsiana, por assim dizer, é um elemento hegeliano forte do Sellars e do inferencialismo em geral. Que é essa temporalização dos frameworks permite justamente, subspécie eterna, né, pensar que o framework tem efetivamente uma amplitude mais universal, porque é uma ideia de que não há nada a priori fora da capacidade de conceitualização. Então, o primeiro componente seria esse. O segundo componente que eu tinha mencionado e estava começando a desenvolver é a própria composição do espaço das razões, né? O espaço das razões, então, tal como eu vinha explicando na outra pergunta, na outra resposta, ele é uma estratégia holista, né, de explicação, da determinação conceitual. Você não tem a soma de um conceito com outro conceito, e com outro conceito, e a partir daí você chega ao todo. Não, você só tem um conceito, porque você tem o todo. Isso é uma maneira um pouco simplificada de dizer. O Sellars fala uma coisa um pouco mais específica, que você não tem como entrar na linguagem com o espaço das razões totalmente constituído, efetivamente. Isso não tem como, você não nasce sem linguagem, um belo dia, você está completamente no espaço das razões, né? Como se fosse uma totalidade numérica completa que aparece na sua cabeça do nada. Também não é isso. Mas o que o Sellars fala que é um pouco mais fino é você não adquire um conceito um por um. Você adquire um conceito porque você já tem vários conceitos. Não, a aquisição conceitual não é um por um. É a aquisição de uma mudança qualitativa de um conjunto de inputs sensíveis perceptuais para um conjunto de relações entre esses inputs perceptuais que torna essas relações, vamos dizer, conceituais, né? Então, assim, essa estratégia holística de explicação, no entanto, né, quer dizer, no final das contas, no limite, né, se um conceito aqui ele é codeterminado pelas suas relações inferenciais, todas as relações inferenciais e relações de compatibilidade, portanto, e de incompatibilidade material com os conceitos,
ele é um nódulo numa rede, né? Algumas pessoas podem comparar o Web of Belief do Quine também, né? Enfim, você tem essa é uma imagem recorrente em um certo momento da filosofia analítica, né? Então, essa estratégia holística traz no seu bojo, né, esse empuxo na direção de uma certa imagem da razão em geral, né? E aí, esse seria um outro elemento que aponta na direção, né, os dois elementos, tanto a relação entre as sucessivas imagens históricas, quanto o fato de cada imagem historicamente constituir um todo articulado, favorece essa ideia, né, de uma filosofia nesse sentido mais amplo que a pergunta está questionando, né? A ideia de entender como as coisas, no sentido mais amplo possível do termo, se articulam no sentido mais amplo possível do termo, que é realmente a frase do Sellars desse texto que eu tinha comentado na resposta anterior, na Filosofia e Imagem Científica do Homem, que é um texto que conta a história da autoconcepção do ser humano, né? A partir do aparato conceitual que vai se transformando, que ele adquire e vai se transformando e que ele aplica a si próprio, né? Então, a sua concepção de mundo é uma autoconcepção também, né? Então, assim, é um empuxo da própria filosofia que é feito dessa maneira, levar a esse conceito de filosofia, a esse conceito de entender como as coisas no sentido mais amplo possível do termo se articulam no sentido mais amplo possível do termo, porque simplesmente isto é a definição do espaço das razões, né, no certo sentido, é a definição nela mesma das imagens totais que a gente usa para entender, né, as conexões conceituais que estão para os objetos que se dão a entender, né, se dão a experimentar, né. Efetivamente tem algumas lacunas, no entanto, né, o Sellars entende isso, mas esse empuxo é muito num contexto epistemológico ou ontológico, no caso do Sellars, né? Por exemplo, a dimensão política, que é muito presente no Hegel, e que o marxismo herda em algum sentido, né? Ela é largamente ausente do Sellars, embora, né, pessoalmente sabe-se que ele não era completamente ingênuo politicamente ou desinteressado, mas na filosofia que ele fazia a dimensão política, a dimensão da estética, elas não estão muito presentes, efetivamente. Ele tem um pensamento ético, mas não tem uma estética, não tem uma política, né? O Brandon tem. O Brandon, no Spirit of Trust, justamente é um super livrão de quase 1000 páginas sobre Hegel, né? Ele tem uma concepção política bastante criticável, na minha opinião, mas, enfim, muito engenhosa e muito brilhante, como tudo que o Brandon faz, né? Mas, enfim, então tem um certo limite também do própria posição sellarsiana com relação a esse entender como as coisas no sentido mais amplo possível do termo se articulam, né? Que eu diria que ele está falando isso em termos, vamos dizer, mais epistemológicos, ontológicos, do que algumas outras partes da filosofia, né? Que ele efetivamente não entra muito nisso. Obrigado pela resposta, Caron. Seguindo o tema da pergunta anterior, como podemos compreender a dimensão política presente no pensamento filosófico? Nesse sentido, Hegel pode ser visto como crítico de outro pressuposto investigativo dominante, o individualismo metodológico. É possível isolar as investigações metafísicas, éticas ou de filosofia da ciência em suas dimensões descritivas e normativas? A pergunta sobre a dimensão política, né, e ao mesmo tempo ela pergunta sobre a separação da dimensão descritiva e da normativa, né? Eu tendo a ler
a pergunta como versando sobre, em algum sentido, a política como normativa, né? Porque, vamos dizer, tipicamente nós entenderíamos a metafísica, a filosofia da ciência, a epistemologia, etc., como propriamente descritiva, em algum sentido. Mas, justamente, no caso do inferencialismo, não tem essa separação, né? Você não consegue isolar a dimensão descritiva da dimensão normativa, pelo que eu expliquei antes, né? Toda afirmação que você faz, ela é um comprometimento dentro desse quadro explicativo, que eu considero, eu me considero inferencialista, né? Não sou apenas um comentador. Assim, dentro desse quadro explicativo, descrever é comprometer-se, né? Isso a maneira que o Brandon faz. Mas tem outra dimensão ainda normativa, que é descrever, né? É usar a linguagem que é articulada por regras. Isso já em Wittgenstein, Kant, próprio Hegel. Então, assim, não me parece possível separar descrição do elemento normativo, né? Que não quer dizer que sejam a mesma coisa, né? Mas quer dizer que todo ato de fala é descritivo não necessariamente todo, porque você tem funções perlocucionárias, né, ilocucionárias, mas enfim. Mas todo ato descritivo, de fala descritiva, ele é também normativo, enquanto ato. Ele é normativamente articulado, então não seria, caso contrário, não seria um ato de fala descritivo. Parte da definição de um ato de fala descritivo que ele é também normativo. Bom, dado que isso é o caso, na minha compreensão, então, não é um apanágio da política lidar com o normativo, né? O normativo está envolvido na metafísica, na ética, obviamente, na filosofia da ciência, todos os âmbitos filosóficos que você mencionou, né? Então, assim, eu acho que todos esses âmbitos, eles são normativos e descritivos, porque a linguagem é pensada dessa maneira. O político, ele não se define por ser puramente normativo, né, mas por ter uma dimensão temática diferente, né, por ser a dimensão da organização social, né, é o objeto que é diferente, embora, assim como a filosofia da ciência, o discurso tenha que ser descritivo e normativo ao mesmo tempo. Então, assim, isso é um primeiro ponto, né? Essa questão, vamos dizer, de tornar claro que a questão, o puramente descritivo não se alinha ao científico, o normativo não se alinha ao político. Acho que os dois são descritivos e normativos, embora, né, descrevam âmbitos de experiências, estruturas, objetos diferentes. Esse é o primeiro ponto de clarificação. E a segunda coisa é a questão do individualismo metodológico, né? Que foi perguntado. De fato, como isso foi uma coisa que também isso é bom falar disso porque eu não entrei nisso, né? A maneira em que tanto Hegel quanto Sellars e os pós-Sellasianos entendem determinação conceitual, eu enfatizei o aspecto do holismo semântico. O que eu quero dizer, né? O aspecto, vamos dizer, da comunidade de conceitos, né? Como é que os conceitos determinam os outros conceitos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu disse também que o conceito só determina outros conceitos porque o conceito é um nódulo de contribuição a uma sentença que codifica um comprometimento. Portanto, a conexão entre o falante e o conteúdo semântico é de comprometimento. Mas de onde vem esse comprometimento? Aí que entra um segundo elemento holístico, né? Que não é simplesmente o holismo conceitual, mas é o holismo dos agentes que estão participando de um sistema, né, que determina esses conteúdos conceituais. É porque acho que o Brandon desenvolve isso de uma forma mais ampla do que o Sellars, embora esteja presente no Sellars, né, também. Mas essa ideia, o Brandon tem um modelo específico para isso, que é o Deontic Scorekeeping, né? Quer dizer, algumas pessoas traduziram por placar deôntico, né? Ou contagem de pontos deôntica, né? Que é isso, nós tratamos uns aos outros nesse modelo que o Brandon propõe, que é um modelo implícito, é claro,
nós tratamos uns aos outros como jogando esse jogo dos comprometimentos. Quer dizer, se eu afirmo para vocês que eu sou vegetariano, vamos supor, né? Ou se vocês me veem, não preciso nem afirmar, pode ser uma coisa um pouco mais implícita, pode ser uma conclusão que vocês assumem porque me veem recusar a carne e sempre optar, me viram várias vezes em festas, em coisas assim, e eu sempre optei por alimentos vegetais e tal, e recusei carne. Tudo bem, aí você diz, o Jean é vegetariano. Isso é uma atribuição de um status normativo, do ponto de vista brandomiano, né? Quer dizer, eu me comprometo com... Vocês atribuem que eu me comprometa, né? Que pode ser verdade ou não, eu posso me comprometer ou não, mas não. Que eu me comprometo com isso, com ser vegetariano. Isso implica que certas outras coisas são incompatíveis com isso, né? Aí um dia, por exemplo, vocês, vamos supor, me oferecem um omelete. Aí eu digo, não. Isso faz com que vocês revisem, né, a contagem de pontos deôntica que vocês atribuíram para mim. Porque eu não vou comer nenhum omelete que não tem carne, quer dizer, talvez eu seja vegano, eu não seja... eu achei que ele fosse vegetariano, mas ele é vegano, né? Então, assim, eu estou usando um elemento ético porque é mais fácil de entender, mas, assim, qualquer afirmação descritiva a qual eu dou um endosso, né, implica que eu estou me comprometendo com essa descrição, né? Se eu acredito que a Terra é plana, bom, vocês vão atribuir a mim ser um terraplanista. Eu já acredito que a Terra é plana, logo ele não acredita que a Terra é redonda, logo ele não acredita na ciência mainstream, etc, etc, etc. Então, assim, nós atribuímos uns aos outros, né, esses comprometimentos, né? E essa mútua atribuição, né, porque no Brandon é essa mútua atribuição que vai fixando o conteúdo dos conceitos participantes desses comprometimentos, né? A história fina sobre isso é bem complexa, né? No Making It Explicit é um livro bastante longo, bastante complicado, mas a determinação conceitual, ela é constelacional em primeiro lugar, no sentido de que ela é determinada pela relação com outros conceitos, mas ela é fixada na relação não com outros conceitos, mas com outros agentes. São todos os agentes atribuindo-se mutuamente status normativos a partir desse placar deôntico, esse modelo do placar deôntico, que vai determinando a determinação, a determinidade de cada conceito. Então, nesse sentido, né, você tem claramente uma limitação do individualismo metodológico, né, conforme a pergunta fez, de dar conta nessa imagem, né, da determinação conceitual. E no Hegel se dá a mesma coisa, né? No Hegel, o Hegel, se você segue, por exemplo, a fenomenologia do espírito, né, eu posso voltar a coisa que a gente falou no início, inclusive, da sessão, né? A fenomenologia do espírito, por exemplo, os 3 primeiros capítulos, eles seguem a ordem: certeza sensível, percepção e entendimento. Se você vai perseguindo, né, a forma como Hegel vai contando essa história, que, por exemplo, na certeza sensível é o conteúdo sensível que você aponta, né? Então, esse é o candidato para a sua certeza. Não, eu tenho certeza das coisas porque eu estou presente aqui diante de um conteúdo sensível. Mas esse conteúdo sensível, ele é inefável. Quando você apontou para ele já passou, né, para o Hegel. Ele não tem determinidade, ele não tem estabilidade. Ele é derrotado, ele falha em ser um conteúdo estável para sua referência. E é nisso que ele se torna a percepção, né? No capítulo seguinte, a percepção já não é mais o singular objeto de um indexical, né, da certeza sensível. A percepção this such, como se fala em inglês, né? É algo de um determinado tipo, ou seja, começa a entrar, justamente, Hegel performa aí a sua crítica ao dado, né? Começa a entrar uma determinação conceitual na medida em que, bom, não basta o conteúdo sensível, por ser
puramente evanescente, ou você precisa ter um conteúdo mais rico para conseguir ter determinidade, né? Ser aquilo que o conteúdo é, né? Efetivamente, a percepção revela-se, então, eventualmente limitada, porque ela não dá conta da conexão entre os objetos assim percebidos. Aí você precisa de alguma coisa que conecte esses objetos, que ela não dá conta disso. E aí, esquemas do entendimento, né, passam a ser operantes na medida que a percepção é derrotada na sua suficiência, né? Então, quando você vai para o entendimento, você está falando de esquemas, algo parecido com as imagens do Sellers, né? Esquemas de organização dos objetos, né? Só que o entendimento é limitado para o Hegel, né? Porque o entendimento ele tem a sua própria forma do dado, né? Quando eu estou aqui comentando a fenomenologia do espírito, mas quando você vai para a ciência da lógica, onde isso é mais e mais claro ainda, o entendimento ele é muito elogiado ali, é um elemento absolutamente essencial para o Hegel, mas ele é muito limitado, ele é criticado, e a crítica que o Hegel faz é do ponto de vista da razão. Então ele joga a razão contra o entendimento, porque o entendimento ele é uma visão, isso que eu estava dizendo antes, ele tem o seu próprio dado, o seu próprio tipo de dado, né? Porque o entendimento ele capta as relações entre os objetos enquanto dados numa gramática da finitude, de um objeto fora do outro, né? E então ele perde de vista a dimensão de como essas identidades que comparecem ao entendimento, elas na verdade também são plasmadas pelas identidades umas das outras, na figura da contradição, né? E aí contradição é um enorme problema voltando ao nosso termo inicial, né? É um enorme problema para a recepção analítica do Hegel, né? Porque qual é o sentido de contradição, efetivamente, que o Hegel está usando, né? Não é o da negação externa, a negação sentencial, né? O copo d'água está e não está em cima da mesa ao mesmo tempo. Não, no Hegel isso também para o Hegel isso não é válido, né? Melhor porta de entrada, eu diria, para entender a contradição e entender a razão do Hegel é a negação do predicado aristotélico, né? A negação do termo, né? Quer dizer, a ideia de que aí parece um pouco com a incompatibilidade material do Brandon, né? Como eu falei, né? Você tem azul e vermelho, e eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é porque o conceito de azul é não vermelho, o conceito de vermelho é não azul, né? Agora, a interpretação que o Brandon dá a isso é uma interpretação de que o Hegel, portanto, reforça o princípio da não contradição, porque a determinação conceitual resulta dessa contradição entre conteúdos que são incompatíveis, né? Mas o Hegel entende isso, o próprio Hegel entende isso de uma forma diferente do Brandon. Ele entende isso a maneira ele entende que essa relação de contradição é uma relação. A relação de contradição não é uma não relação, não é uma simples contradição, mas é uma forma de relação. Então, vamos dizer, o azul e o vermelho, eles têm essa relação privilegiada, né? O quente e o frio têm uma relação privilegiada, que o frio não tem com o vermelho. Então, nesse sentido que a contradição do Hegel, eu tomei um certo cuidado ao dizer que eu digo que a porta de entrada, talvez, para entender a contradição do Hegel, não é a negação sentencial, mas a contrariedade, né? Mas ela não se resume a essa relação, mas eu diria que essa relação talvez seja a mais fácil, né, de entender dos tipos de contradição em jogo no pensamento hegeliano. Então, assim, só para seguir um pouco, uma vez chegado ali na dimensão do entendimento, que é essa gramática de partes, extra-partes, mas, no entanto, já foi mais longe do que, obviamente, essa resistência, mais longe do que a percepção, e no entendimento você tem esses objetos dados, ele começa a entrar numa dimensão intersubjetiva, na própria fenomenologia do espírito, né? Você chega à dialética do senhor do escravo, que coloca o problema do reconhecimento, né? Então, para sair desse aspecto do entendimento, você precisa de alguma coisa a mais que permita verificar um certo tipo de dependência entre os conceitos do entendimento
que estão dentro de uma gramática revisável, e para isso você precisa de outras pessoas, você precisa de outros agentes, você precisa da socialidade, né? E contraditória, onde essa socialidade é essencial também, porque na socialidade você tem esse elemento contraditório, né, que vai fazer muito parte do pensamento político do Hegel, e o marxismo vai herdar de forma privilegiada também, né? Então você tem todo um aparato, efetivamente, que não vai entender, como é que eu vou dizer assim, a crítica ao individualismo metodológico, ele não vai entender a socialidade como uma soma de indivíduos. E veja como a forma como eu estou tentando expor, não é que a socialidade é uma soma de indivíduos, é que a socialidade altera fundamentalmente a própria gramática, e você tem, assim, capacidades da razão que só são instanciadas pela socialidade, ou seja, supor o individualismo metodológico como se você descrevesse as capacidades individuais e, vamos dizer, por uma somatória você conseguisse reconstituir a socialidade, isso é anátema ao pensamento hegeliano. E anátema ao pensamento salesiano e pós-salesiano também. Agora, isso não necessariamente é já político, né? Acho que para chegar à dimensão política é um âmbito específico, né, de explicação, né, inclusive com uma certa autonomia relativa, né, com relação à investigação epistemológica, investigação ontológica. Pelo menos a minha posição é essa, né? Não acho que você resolva a política na sua ontologia. É claro que a sua ontologia ou a sua epistemologia, ela pode, vamos dizer, constranger a sua política, né? Você talvez não possa sustentar certas políticas se você é um crítico do individualismo metodológico. Mas isso não significa que a política é determinada por uma solução metodológica a um problema epistemológico, inteiramente determinada, né? Mas talvez constranja a política que você pode assumir. Eu diria mais ou menos isso, assim, né? Não vou dar uma resposta assim, qual é a política correta, enfim, porque tem nenhum objeto aqui da conversa, né? Enfim, embora vocês sabem que eu tenho também toda uma parte do que eu tenho estudado e escrito que tem a ver com política, né, também. Por fim, a retomada do pensamento de Hegel foi acompanhada de um afastamento das dimensões metafísicas de sua obra. Leituras antimetafísicas foram expostas tanto por filósofos que focam em sua filosofia política, como Axel Honneth, quanto por filósofos que enxergam seu trabalho dentro dos limites estabelecidos pela crítica kantiana e reduzem a importância do absoluto, como Robert Pippin. Contudo, outros filósofos, como Stephen Holgate e Frederick Beiser, têm caracterizado essas leituras deflacionistas como deturpações. Muito da polêmica envolve o papel da teleologia na obra de Hegel e como encaixá-la em uma sociedade multicultural e em uma ciência pós-darwinista. Como você enxerga o debate e como Hegel pode ser importante para nossas questões contemporâneas? Bom, acho que a pergunta coloca bem, assim, as tendências, né? Eu acho que um limite, acho que eu toquei de uma forma um pouco hegeliana, né? Eu tenho aproveitado as respostas anteriores as insuficiências das respostas anteriores para desenvolver a seguinte, né? Mas, assim, eu mencionei a dificuldade da noção de contradição, por exemplo, né? Isso é um limite a algumas interpretações, né, do Hegel. Em sala de aula, eu lembro de usar 3 compreensões do Hegel quanto a esse problema da metafísica, né? E que está um pouco relacionado a esse problema da contradição também, né? O status da contradição, né? E que são da filosofia anglo-saxônica, da recepção anglo-saxônica recente do Hegel. Uma eu diria é do Brandon, né? Eu lembro de apresentar isso. Uma era do Brandon, no qual o projeto hegeliano ele tem por suporte, né, a socialidade, né? Quer dizer, nesse sentido ele é bastante parecido com Taylor, com alguns desses autores, né, não metafísicos. O Brandon tem essa definição de espírito, né, que é a autoconsciência
uma comunidade linguística ao longo de sua história. Esse é o espírito do Brennan. Quer dizer, na verdade, são essas derivas da constelação de comprometimentos da comunidade, entendida dentro desse aparato do placar deôntico, né, ao longo do tempo histórico. E aí o Brennan desenvolve efetivamente uma filosofia da história, o Spirit of Trust, né. É bastante antimetafísico, não pressupõe um status metafísico do espírito, ontológico específico, né. Essa é uma primeira compreensão. Uma segunda compreensão que eu propus e que você mencionou na pergunta é a do Holgate, né? Stephen Holgate. O Holgate, ele é um comentador da ciência da lógica, mais do que da fenomenologia do espírito. O Brennan é um comentador da fenomenologia do espírito e um filósofo, né, em primeira pessoa, em voz própria, mas assim, particularmente influenciado pela fenomenologia do espírito, não tanto pela ciência da lógica. O Holgate, ele é um comentador da ciência da lógica, né? E a ciência da lógica tem esse projeto difícil de desdobrar as categorias do pensamento sem pressuposição, né? Então, a Hegel tem esse problemão nas mãos, que é como começar um projeto como esse, né? Reduzindo, vamos dizer, resumindo muito, né? O pensar sem pressuposição deve iniciar pela categoria mais esvaziada, porque ela pressupõe menos, né? E o início polêmico do Hegel na ciência da lógica é a categoria do ser, né? Só que o ser, algumas pessoas vão compreender que é o que há de mais abrangente. Para o Hegel, não. Para o Hegel, o ser é o que há de mais vazio. É a primeira coisa que você sabe quando você começa a pensar, o raciocínio seria um pouco esse, é que o pensamento é o cogito hegeliano em contraposição ao cogito cartesiano. Não é penso, logo eu existo, é penso, logo o pensamento é. O pensamento existe. Mas esse você não consegue predicar nada desse simplesmente é. Veja, uma determinação esvaziada. Você dizer que algo você não disse ainda nada sobre como essa coisa é, que tipo de coisa essa coisa é. Então, o Hegel desenvolve imanentemente esse início, né, igualando ser a nada, ou não ser, né, produz com isso uma categoria chamada Devir, e produz com isso uma categoria chamada o ser aí, o Dasein. O ser aí é o que ele chama de ser determinado. E o ser determinado é o ser que passou pela negação. Quer dizer, ele é o que é não sendo o que ele não é, né? E é só assim que você começa a poder predicar mais das coisas. Então, a ciência da lógica é um desdobramento cumulativo, imanente, de uma categoria na direção da outra, certo? Até chegar ao conceito plenamente formado, né, no volume 3. A ideia, na verdade. E o Holgate, voltando só um parêntese grande, só para entender qual é a posição do Holgate. O Holgate entende o Hegel como fazendo ontologia. O Holgate diz, atribui a Hegel que essa lógica é uma ontologia. O pensar sem pressuposição capta as categorias que se dão no ser mesmo, né? Não é separado do ser. Então, essas categorias que se dão sem pressuposição, elas captam uma relação, um desdobramento lógico que ele tem alcance ontológico. Então, o Holgate vai dizer a lógica é a ontologia. Então, vamos dizer, o Brennan é radicalmente deflacionado. Holgate, e eu citei o fato de ser um comentador da ciência da lógica porque eu acho isso relevante para esse juízo, né, que eu estou fazendo agora. Mais fácil você ser deflacionista com a fenomenologia do espírito do que com a ciência da lógica. E ele, como comentador da ciência da lógica, ele entende a ciência da lógica como uma ontologia, né, como imediatamente metafísica. E uma terceira posição mais complicadinha é a do Pippin, né? A do Pippin, ele vai dizer a lógica é uma ontologia, tá? É uma ontologia, mas ela é uma ontologia
ela é uma teoria do que é enquanto inteligível. Quer dizer, não é simplesmente uma teoria do que é na ausência de qualquer sujeito do conhecimento, ou da percepção, enfim, da experiência, mas é uma teoria do que é na medida em que isso que é inteligível. E aí você tem uma espécie de uma dobra embutida na posição do Pippin, que é uma dobra pós-kantiana, né? Em algum sentido, ele quer dizer o quê? Na própria definição do que o Hegel está fazendo, ele está tentando derrotar a distinção kantiana do número do fenômeno, né? Que é o passo hegeliano por excelência. Quando ele diz o que é na medida que é inteligível, você poderia supor, então ele está de volta no Kant. E eu não interpreto assim. Então eu interpreto da seguinte maneira: se é inteligível desta forma, existe algo no próprio objeto que se presta a essa inteligibilidade desta forma. Então o caminho de determinação ontológica do objeto é o caminho de determinação epistemológica da forma do objeto se dar. Eu tendo a endossar essa terceira posição com relação ao Hegel. Quer dizer, é uma ontologia sim, mas é uma ontologia a partir do ponto de vista da inteligibilidade dos objetos, quer dizer, você leva em consideração a filosofia crítica e procura superar a limitação da filosofia crítica com esse momento a mais que vai dizer, se é visto desta forma, existe algo no próprio objeto que deixa ele ser visto dessa forma. Mas isso não recai num realismo ingênuo ou numa ontologia imediata, porque ela é mediada pela forma de inteligibilidade que o objeto assume para um sujeito, ou para um pensante, melhor do que o sujeito. Porque, como eu disse, o código hegeliano, eu penso, logo o pensamento é que nós estamos no pensamento mais do que o pensamento está em nós. Que mais uma vez derrota o individualismo metodológico da pergunta anterior. E que tem tudo a ver também com o Celas, com o Brennan e tudo mais, na medida em que eu havia falado, E no próprio Celas você tem também essa questão da imagem do homem no mundo como uma autoconcepção historicamente determinada. Obviamente isso não é voluntarista, isso não é porque a gente quer se ver dessa forma. Isso é porque existe um desdobramento histórico de categorias que faz com que nós nos vemos de uma determinada forma. Isso indexa essa posição, de estarmos mais no pensamento do que o pensamento estar em nós. Então, aí está, num certo sentido, uma maneira de recuperar essa dimensão do espírito, da atividade geistig, de Geist, hegeliana contemporaneamente, esse juízo da posição da abstração nesse sentido. E no Hegel não é nada abstrato, é o que há de mais concreto, mas assim, para o nosso senso comum, dessa abstração de pensamento, que na verdade ela plasma a autoconcepção do ser humano histórico. Então, para mim, efetivamente bastante importante isso. Eu não acho que isso é difícil, na verdade. Eu não acho isso muito difícil de sustentar. Aqui eu acho que emerge o fantasma de Marx. A gente suporia que o Caron está defendendo o idealismo absoluto hegeliano, vamos falar isso. Mas veja, quando Marx diz que supostamente teria feito a inversão do Hegel, quando Marx diz o concreto é a síntese de múltiplas determinações, ele também está sendo hegeliano, ele está, de certa forma, colocando a concreção social como um produto de abstrações lógicas, num certo sentido. É claro que historicamente instanciadas. Então, a reconstrução da totalidade social para o Marx passa por uma espécie de uma lógica. A ideia, por exemplo, da abstração da mercadoria, por exemplo, que abstrai as determinações naturais dos objetos, estabelecendo uma equivalência entre mercadorias que nada tem a ver com suas propriedades naturais sensíveis,
parece uma abstração, né? Mas ela é real, ela é concreta. Nós agimos conforme ela, o capitalismo, né? Nós reforçamos recursivamente, para usar a imagem do Brandon, né? A gente recursivamente reforça a participação nessa atividade de troca de mercadorias que estabelece uma equivalência na forma do dinheiro, que adquire independência, por exemplo, na financiarização, né? Enfim, você tem muitas mediações, essas mediações, o que é hegeliano na história aqui do marxismo é que essas diferentes mediações que vão emergindo da prática social, elas adquirem autonomia relativa, né? À medida em que tratamos como existentes estes elementos que organizam essas relações entre produtores e consumidores. Enfim, então assim, eu acho, não diria que isso é teleológico, no entanto, como a pergunta falou, né? A pergunta se expressou. Inclusive é bastante complicada a questão da teleologia na obra do Hegel, né? Não diria que isso é necessariamente teleológico, né? Mas o ponto que eu acho que é relevante, eu vou deixar o debate de teleologia, eu acho que ele é um debate de outro tipo. Eu acho que o ponto relevante aqui com relação à questão contemporânea é a realidade da abstração, que a gente fala nesse sentido de abstração a partir do Marx, né? Quer dizer, você tem abstrações reais, né, que funcionam como uma espécie de heresia na imagem empirista que a gente tem da relação com a abstração, como se a abstração fosse algo que só estivesse na cabeça, né? E o concreto é stuff out there, né? Quer dizer, umas coisas aí do lado de fora. Na verdade, a vida social ela é espiritualizada nesse sentido hegeliano, né? No sentido em que abstrações reais, abstrações que determinam comportamentos e que têm efeitos concretos, reais, né? Estão aí pautando as coisas, né? Então, aqui você poderia não sustentar uma posição ultrametafísica do tipo Holgate, embora eu ache que a interpretação correta do próprio Hegel é metafísica. Enquanto a interpretação do próprio Hegel, eu acho correto a interpretação metafísica. Acho que existe esse elemento metafísico, né? Mas a pergunta também versa sobre as nossas questões contemporâneas e a atualização desse pensamento. Bom, a minha maneira, né, de pensar essa atividade geistig, ela tem várias subcategorias e subníveis. Por exemplo, nossos comprometimentos doxásticos, como o Brandon fala, isso é um elemento geistig, mas também as abstrações reais que aparecem em decorrência da nossa prática social, que não necessariamente são tematizadas imediatamente enquanto tais, também fazem parte, né, dessa concreção, vamos dizer, quase sensível, suprassensível, como disse o Marx. Então, assim, eu tendo a pensar nesses termos. De atualizar o Hegel significa levar a sério, primeiro, a composicionalidade do concreto, né, e a realidade do abstrato. E eu acho que dá para fazer isso sem sustentar uma metafísica teísta, algo nesse sentido. Então não é nem Brandon, nem Holgate. Pippin tem alguma coisa, ele tem um caminho para isso, mas ele também não chega a essa questão da abstração real. Então, assim, enfim, assim eu diria, né, qual é a importância desse debate para as questões contemporâneas, porque eu acho que a questão da forma social é absolutamente central para as questões contemporâneas, as determinações de forma, né? As determinações de forma social, que é o vocabulário marxista, mas que retoma, né, essa atividade geistig hegeliana, né, modulando algumas dessas categorias
aos seus próprios contextos de uso, aos seus próprios contextos práticos. Agradecemos ao professor Caron pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.